O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, o IDEMA, emitiu nesse primeiro semestre do ano uma série de licenças ambientais que, segundo o levantamento do próprio órgão, podem gerar até 40 mil novos empregos aqui no estado. Sobre este e outros assuntos, eu converso agora com o diretor-geral do IDEMA, Rondinelli Oliveira. Boa tarde. Em se tratando de um órgão de defesa do meio ambiente, diretor, não há assim um contrassenso? Qual seria o ônus de tantas licenças ambientais para o meio ambiente? Margot, na verdade, não existe um contrassenso, porque, como o próprio nome do órgão diz, é Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente. E no escopo do processo de licenciamento, que é o instrumento que se utiliza para emitir o documento, são feitos estudos ambientais, são apresentadas documentações, um rol de documentos que são apresentados, e os parâmetros que constituem o tripé básico para uma análise, que é o suporte para a emissão da licença, que é o meio biológico, que é os componentes fauna e flora, o meio físico é o solo, subsolo, a água, e o meio socioeconômico, que também engloba o meio ambiente, que é a parte de economia, a parte de emprego e renda, e a socioeconomia do modo geral. Todos esses elementos são levados em conta. Então, todos esses elementos são discutidos durante a análise. Então, o fato de a gente ter essa preocupação hoje de justamente verificar qual o impacto positivo da concessão de uma licença é justamente ao encontro, e não de encontro, ao encontro do foco que existe no ato do processo de licenciamento, porque a licença é o ato discricionário administrativo onde a gente possibilita a regularidade ou a instalação de uma atividade, ou seja, isso para o meio ambiente é muito salutar, porque a gente tem a certeza de que aquela empresa está trabalhando, está sendo instalada e que ela está atendendo a todas as normas legais que são exigíveis e que os impactos que ela causa ou foram minimizados, ou foram atenuados, ou mesmo anulados. Então, esse conjunto de informações nos dá essa certeza de que a gente está indo no caminho certo, que é crescer, desenvolver com sustentabilidade, ou seja, olhando todos esses requisitos que eu listei anteriormente, que é o meu físico, o meu biológico e o meu socioeconômico. Então, os impactos negativos, eles existem, só que de forma atenuada. Quais seriam esses impactos? Margot, eu sempre digo que tudo que a gente faz na vida gera um impacto. E aí, durante essa matriz de impacto, a gente chama isso na linguagem técnica de matriz de impacto, existem os impactos positivos e os negativos. E para um empreendimento ser licenciado, essa matriz de impactos negativos, elas têm que ser, como eu coloquei, minimizados, anulados ou mesmo mitigados. E aí, eu posso dar um exemplo a você. A partir do momento que você resolve construir, por exemplo, uma casa, uma simples moradia, você gerou um impacto que foi a ocupação do solo, porque você diminuiu a área de superfície de infiltração da água. Mas, no entanto, por exigência legal, existe uma área mínima que você tem que deixar ela para se infiltrar água, e se aquela área mínima não for o suficiente, é exigido de forma que vai minimizar ou mitigar, que sejam construídas estruturas de drenagem, ou seja, sumidouros que vai forçar a infiltração. Então, sempre é mais ou menos nesse sentido, onde você detecta o impacto que possa existir ou possa gerar, e você tem que encontrar uma solução para que ela seja diminuída, minimizada ou anulada. Só para quem está em casa entender mais um pouco, eu estou insistindo muito nessa história do impacto negativo que esses empreendimentos podem trazer, porque são grandes empreendimentos que o governo vem trazendo por aí. Um deles é a construção de 23 parques eólicos, né, em Lages, São Tomé e parece que outra cidade também. Tem o teleférico no Santuário de Santa Rita, que vai incrementar, sim, o turismo religioso, mas pode também trazer algum impacto ambiental. Então, por isso que eu insisti nessa história do impacto negativo. Mas, em contrapartida, tem o bônus, a geração de 10 mil empregos, não é isso, né, nos próximos 4 anos, diretos, e 40 mil ao todo, diretos e indiretos. Exato. A gente, nessa nova administração, com essa preocupação holística do que é meio ambiente, a gente passou a adotar na inserção do processo que seja dada essa informação de qual é a expectativa de empregos gerados com aquela implantação daquele empreendimento e qual o incremento que vai ser dado do ponto de vista de volume financeiro. A gente fez esse levantamento de 2 de janeiro
até o dia 30 de junho. Infelizmente, nosso sistema, ele ainda, até nesse período, ele não tinha essa data. Então, a partir dessa data, dia 30 de junho, hoje o processo já passa a ter essa informação internamente. E aí, a gente não conseguiu, nesse levantamento, obter 100% das informações. Então, a gente teve que priorizar quais eram os principais empreendimentos, que foram as licenças de instalação, que é, de fato, aquela obra que já está para iniciar, uma licença de regularização, uma licença simplificada. E como você colocou e listou, a gente, apesar de não ter conseguido realizar o levantamento de todas as 2.000 licenças, mas de forma já de uma amostragem bem forte, a gente já conseguiu chegar num número de, aproximadamente, como você colocou, de 10.000 empregos diretos. E aí, numa relação de emprego direto e indireto, pode chegar de 40 a 50 mil, porque existe uma relação que, segundo a Fierne, para cada emprego gerado direto, pode ser gerado de 3 a 4 empregos indiretos. Então, se eu somar 10.000 empregos diretos e de 3 a 4 empregos indiretos, eu vou ter, na verdade, um montante de 50.000 empregos que eu posso gerar. E ainda, garanto a você que esse levantamento ele não foi na sua totalidade, ou seja, na verdade, essa potencialidade pode ser maior. E essas licenças também correspondem a empreendimentos que já estavam no Estado. E aí, para ela se manter, para ela persistir, para ela continuar operando, ela precisa da sua regularidade ambiental, ela precisa da licença. E além da gente permitir a instalação de novas, a gente também vem permitindo que as que já existem no Estado continuem no Estado, lógico, obedecendo às regras e às normas. De forma sustentável. De forma ambiental, de forma sustentável, que é o preceito da existência da licença ambiental, que é o que a gente vem buscando. Como você listou, o caso da empresa Elizabeth, que é um caso mais emblemático, assim que eu falo, em ponto de vista de volume, ela, agora só na fase de instalação, ela já está gerando emprego. Quando ela estiver operando, ela vai gerar em torno de 490 empregos direto para a região de Goianinha. E está havendo uma interiorização dessas oportunidades, né? A maioria no interior do estado. Exato, porque tanto no município de Goianinha como no município de Parelhas, através do estado, foi criado o distrito industrial naquela região. E aí isso vai permitir que empresas se instalem naquela região e que utilizem suas potencialidades regionais. E no caso do Agreste, a Elizabeth foi a primeira e outros já estão em processo de discussão interna. Muitas dessas licenças esbarravam também na burocracia. Existe também agora um sistema de licenciamento eletrônico desenvolvido em parceria com o SEBRAE que facilita também o acesso a essas licenças. Exato. E é uma tendência natural, né, Margot, que tudo seja de forma eletrônica. Sim, e claro, a gente vem ao encontro dessa ideia, onde a gente conseguiu, junto com a parceria do SEBRAE, concretizar esse desejo, onde todo o processo de licença ambiental ele pode ser iniciado via sistema, ou seja, uma pessoa que está lá no interior do estado, ele não precisa vir abrir o processo mais na unidade da sede do IDEMA. Ele pode fazer essa abertura lá no interior que ele se encontra. Então, isso vai ser modulado. Primeiro vai ser os empreendimentos de menor impacto e menor porte, como, por exemplo, uma empresa de confecção de roupa, que é uma coisa mais simples, menor. Então, baseado na nossa legislação, que é a 272, esses empreendimentos vão já automaticamente migrar para esse sistema. Por exemplo, uma coisa que havia uma certa demora dentro do órgão e a gente, com a otimização do sistema eletrônico, que é o CISLIA, que é o nome que existe, é CISLIA, é uma dispensa de licença. Ou seja, nem toda empresa ela é passiva de receber uma licença ambiental, ela também pode receber uma dispensa de licença, enquadrado na lei. E aí, isso vai demorar apenas 2 dias para acontecer. Maravilha, uma forma também de desburocratizar o que existe hoje de muito burocrático em relação às licenças ambientais. Rondinelli Oliveira, diretor-geral do IDEMA, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Dia. E a